Não, 24 horas eu estou com fome. Não tem problema com fome. E você vai abrir a Bíblia no livro de Gênesis 14. Vamos falar um pouquinho do 13, depois do 14. Hoje, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu perguntei: aonde estão os 12? Onde está a referência? E aí, claro, um está envolvido nisso, o outro disso. Mas graças a Deus, 80% estão aqui. Graças a Deus. Mas assim mesmo. Bom, depois dos 40, algumas coisas têm que ser acrescentadas. Mas ficou bonitinho, né? Vocês sabem que bonitinho é sinônimo de quase feio. Isso aí. Gênesis 13:10 diz assim: levantou Ló os olhos, pegue sua Bíblia, pastor, e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Capítulo 14, verso 12. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e os bens dele partiram. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, hebreu. Ora, habitava Abrão junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que o seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e perseguiu os reis até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, e ele e seus servos, e os feriam, perseguindo-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Assim, trouxe de novo todos os seus bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Verso 18. Perdão, 17. Depois que Abrão voltou de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, ou seja, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as vidas, dá-me as pessoas, dá-me os frutos, dá-me os discípulos, dá-me os teus familiares, e os bens, toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Muito bem. Vamos conversar um pouco sobre protegendo a conquista. Diga: eu fui chamado para proteger a conquista. Nós temos avançado em 2 planos de conquista. Um, na conquista coletiva, visão celular modelo dos 12 MS. Outro, na conquista pessoal, que é chamado a conquista individual, pelo qual eu fui estabelecido no meu território. Então, se unidos nós somos fortes, divididos não seremos nada. A união não só faz a força, ela gera força para que seja multiplicada.
Então, nós somos protetores de uma conquista, de uma equipe, de uma conquista coletiva no Estado. E nós somos protetores de uma conquista individual. Uma não está isolada da outra. Nós chegamos a um projeto de conquista coletivo tão admirável que hoje nós não sabemos o nível de conceito que as pessoas têm de nós. Está muito além do que nós imaginamos. As pessoas hoje nos veem com uma referência tão grande, que qualquer pequena falha pode trazer uma decepção e uma desgraça para a vida de muitos ministérios. Então precisamos entender que a nossa conquista coletiva, ela já se espalhou como boa notícia pela nação. Diga amém. Então, se isso foi uma conquista positiva, eu vou proteger. Como? A conquista coletiva, ela está ligada aos princípios que eu vou estabelecer. Como? Primeiro, amar a chamada pelo território que é o meu estado. Eu amo Mato Grosso do Sul. Diga amém. Então eu vou dar a minha vida por amor. Eu vou levantar o maior exército de pastores deste estado. É uma conquista coletiva, aonde um dia eu fui alcançado, um dia Deus, com misericórdia e graça, me alcançou, me trouxe uma estratégia e mudou a minha história. Daqui a pouco eu vou falar de cada uma dessas áreas, mas mudou a minha história no âmbito geral. E agora eu estou sendo usado para quê? Para levar esse avivamento para aqueles que estão precisando. Nós somos os Pedros da visão de Cornélio. Quando o anjo falou em Jope para Pedro que ele fosse ao gentio Cornélio para levar as boas novas de salvação. Você imagina quantos dessa geração hoje oram e jejuam, esperando a visita de uns ou de outros que já possuem esse avivamento nos seus ministérios. Muito bem. Protegendo a conquista. Precisamos entender, como nessa história, que nós somos o Abraão da vez. Abraão foi chamado para proteger a conquista. Nós sabemos que em Gênesis 12, Deus vai começar a dar a conquista para Abraão através de palavras, através de promessas. E Abraão vai passar a ter as experiências dentro do entendimento, dentro da revelação, dentro dos céus abertos, que vai se desenvolvendo no caminhar com Deus. E 3 áreas fortes Deus vai trabalhar na vida desse líder. 3 áreas fortes Deus vai trabalhar nas nossas vidas. 3 áreas muito fortes Deus vai nos fazer ser protetores, como o anjo, o querubim, que ficou na porta do Éden, com espada flamejante de fogo, ninguém entra e ninguém sai. Assim Deus nos levantará como sacerdotes, como sacerdotisas, como líderes, para proteger e guardar a conquista que nos foi dada. Conquistar é honra, conquistar é êxito, conquistar é demonstrar que eu fui preparado para levantar este cetro da conquista. Mas perder o que foi conquistado é desonra, é falta de inteligência e é decidir entrar no despreparo da confiança que Deus depositou. É um despreparado. E Deus não entrega o próximo passo para despreparados. Ora, Ló, querendo ou não, era um discípulo de Abraão.
Ló amarrou o burrinho dele na sombra de Abraão e disse: para onde tu fores eu irei. O Ló que sai de Ur dos Caldeus é um, o Ló que decide se separar de Abraão era outro. O Ló que saiu de Ur dos Caldeus veio na sombra até quando ele prosperou. Prosperou em família, prosperou em finanças, prosperou em tudo que Abraão tinha, Ló recebeu. Ora, precisamos entender que no lugar que Deus nos plantou e aonde Ele está fazendo a nossa rota ser um sucesso, nós não podemos virar as costas para a conquista. Eu estou chamando aqui ninguém de Ló, pelo amor de Deus, me livre desse juízo. Eu estou citando aqui, não é nem aqui que eu quero ficar, vou passar lá para frente. Eu não quero nem trabalhar a vida de Ló, eu quero trabalhar a vida de Abraão, por favor. Mas Ló estava junto com Abraão e viu todas as fases da vida do seu líder. Ló compartilhou muito do pai da fé e Ló compartilhou muito do pai da incredulidade. Porque Deus disse para Abraão: tu serás usado para abençoar famílias da terra. Primeira coisa que ele fez na hora da prova foi dar a mulher dele para o faraó. Deus disse para ele: multiplicarei tua descendência sobre a terra. Ele ficava todo dia: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Então Ló viu isso. Hoje muitos discipuladores estão sofrendo com alguns discípulos porque abriram muito a sua vida particular para que eles pudessem olhar a sua nudez. Ló viu o pai da fé, mas Ló também viu o pai da incredulidade. O final da história a gente conhece. Abraão é conhecido como pai, pois é, pai da fé. A parte da incredulidade ninguém fala, mas Ló viu. E Ló prosperou debaixo do manto de Abraão. E teve um dia que ele disse: eu quero tomar um destino. Esquece. A primeira coisa que nós precisamos proteger, eu vou falar de 3 pontos, eu vou falar do primeiro agora, é proteger a nossa aliança com Deus. Foi muito difícil para Abraão ver alguém que ele amava se afastar dele. A proteção da aliança com Deus, ela não é no coletivo, ela é no individual. A salvação é individual. Eu posso ajudar minha esposa a ir para o céu. A minha esposa pode me ajudar a ir para o céu. Mas na hora que a trombeta tocar, eu não tenho como segurar na saia dela, nem ela na beira da minha calça. Eu posso ajudar o meu discípulo a ir para o céu. Eu posso ajudar os meus filhos a irem para o céu. Mas na hora que a trombeta tocar, a salvação é? Muito bem. Então a proteção da aliança com Deus, ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo. Abraão começou a entender isso na jornada. Ele começou a ver que os erros dele não mudavam os conceitos de Deus. Deus é Deus, o Senhor mesmo, ontem, hoje e eternamente. Chega no capítulo 17, o Senhor vê que Abraão andava cometendo tantos erros que o Senhor vai dizer assim: Abraão, verso 4, essa é a aliança que eu faço contigo, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, protege o pacto que nós fizemos um com o outro, seja perfeito. Então a primeira proteção que nós temos que fazer é da aliança com Deus. Nessa proteção eu vou identificar quem eu sou em Deus. Qual é o conceito que Deus tem de mim? Deus vai dizer de Davi: homem segundo o meu coração. Deus diz o que de mim? Deus diz o que de você? Você sabe quantos
Deus já te deu. Sabe por quê? Porque você tem planos com Deus. Tem planos. Deus tem um projeto de começo, meio e continuação para a eternidade com você. Então aquele que veio para as suas mãos não será lançado fora. Diga amém. O projeto de Deus na sua vida vai se cumprir cabalmente, ponto por ponto. Isso não significa que não virá guerra, não virá tribulação, não virá angústia, não virá tristeza, não virá dificuldades. 5 coisas. Não significa isso. Tudo isso virá, mas não para te frear, mas sim para te amadurecer, porque o próximo passo, a conquista será maior. Então a proteção da minha aliança com Deus, todo dia tem uma lição nova no caderno do céu. Todo dia. Nem seu próprio filho poupou. Vai poupar a mim e a você, que fomos enxertados? Então diga: eu preciso proteger a minha aliança com Deus. Outra coisa, ouvir a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão. Ló tomou uma decisão, mas Ló nunca ouviu a voz de Deus. Mas Ló sabia que Deus falava com Abraão. Quando Ló foi tomar uma decisão, ele não consultou Deus de Abraão. Ele informou uma decisão para Abraão. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus falou contigo, faça. Deus não falou com você e não testificou, não faça. Sabe por quê, queridos? Uma coisa é a voz de Deus. Outra coisa são ideias que sobem ao nosso coração. Existem ideias das nossas emoções, mas existem ideias que são colocadas no nosso coração por Deus. Umas podem nascer do sentimento, da carne, da vontade. Outras pode ser a testificação do céu para um novo momento. Por quê? Porque a ideia, ela é maior. A ideia, ela é maior do que uma pessoa. A pessoa, ela morre, mas a ideia é imortal. O que é ideia? É um sonho, uma visão, um projeto. Um dia Deus teve uma ideia e você nasceu. Porque as ideias de Deus são originais. Um dia Deus teve uma ideia. E Efésios vai dizer, capítulo 1, que essa ideia foi antes da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse formado. Ele é antes da fundação do mundo. E essa ideia vai se manifestar em João capítulo 1. Que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Essa palavra verbo é logos. O que é logos? Ideia original. Ideia expressa. Assim como Deus teve a ideia de Jesus de lançar sua destra sobre a terra, Deus teve a ideia de arrancar você do império das trevas através da ideia original chamada Jesus Cristo. Entregou a você um cajado de autoridade pastoral, lhe deu autoridade de liderança e estabeleceu a ideia de um projeto de conquista que o diabo não vai te frear, ou te roubar, ou te paralisar, porque a ideia de Deus é fazer de você o homem e a mulher mais
mais santos, mais conquistadores, que vão avançar e tomar posse de novos territórios. Se você estava cansando, se você estava fraquejando, se você estava entrando na inferioridade ministerial, saiba que o projeto de Deus é te levar para avançar, avançar, avançar. O melhor de Deus está por vir na tua vida. Deus não se move pelas nossas limitações. Quando entra as minhas impossibilidades, é quando começam as possibilidades de Deus. Quando termina a minha força, vem o sobrenatural para o homem que é comum. Então, nesse primeiro ponto, proteger a aliança que eu tenho com Deus é fundamental para que eu esteja blindado de qualquer contra-ataque. O que é proteger a aliança com Deus? É ouvir a sua voz antes de tomar qualquer decisão. O que é proteger a minha aliança com Deus? É reconhecer a minha identidade dentro do conceito que Deus tem de mim. O que é proteger a minha aliança com Deus? É guardar as promessas do meu Deus no meu coração e velar por elas. Quem guarda as promessas de Deus no coração não ficará abalado na alegria nem na tristeza. Não vai ficar soberbo na conquista, nem vai ficar soberbo quando os aplausos chegarem. Quem guarda as promessas de Deus sabe que os tempos e as estações do Senhor vão se estabelecer no tempo dele. Nós estamos isso em julho, no Kairos, o tempo perfeito. Quem guarda as promessas de Deus no coração sabe que o que está estabelecido para mim não será roubado. Qual é o tema da mensagem? Qual é o tema da mensagem? Protegendo a conquista. Pois é. Quem tem mais interesse na sua conquista é aquele que escreveu um projeto no céu a teu respeito. Dê um aplauso a ele. E por que se turba teu coração? Não se turba o vosso coração. Credes em Deus. Não vos deixarei órfãos. Vos enviarei Consolador. Ele poderia ter dito outro atributo do Espírito Santo. Ele diz: vos enviarei o Consolador. O Espírito que o Pai enviará em